Boa noite oficialmente a todos. Boa noite. Eu quero dizer a você que você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa de Deus, e na casa de Deus, onde nós somos mais fortes, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós, e o Senhor é capaz de derramar, como foi falado no louvor ainda, sementes no nosso coração, que podem produzir coisas das quais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é por isso que eu digo que não há um lugar melhor onde você poderia estar nesse exato momento. O Senhor tem grandes coisas para nós nessa noite, Ele já vem falando conosco. Eu tenho certeza que nesse momento de louvor, nesse momento de adoração, você já pôde experimentar da presença do Senhor. E eu creio que o Senhor continua a falar na nossa vida, e Ele vai continuar por meio da palavra nessa noite. Nós hoje estamos oficialmente começando uma série nova de 3 domingos, chamada Uma Cidade no Alvo do Amor. E eu quero orar contigo para que essa mensagem, esse conjunto de 3 mensagens, possam impactar o nosso coração, para que depois desses 3 domingos a gente se torne irreconhecível para nós mesmos. Quantos desejam isso? Amém. Vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Quero ler com você o versículo 7. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos. Romanos, capítulo 15, versículo 7. Glória a Deus. Enquanto você vai abrindo, Guilherme, a Mari está contigo? Ela ficou em casa? Você vem aqui, querido, por gentileza. Guilherme e a Mari se tornarão pais amanhã. Está marcado já. Então eu quero convidar você, já que estamos de pé, a orarmos por eles. O Guilherme aqui, em nome da Mari. Vem cá, meu irmãozão. Para que tudo vá bem amanhã no parto. Em nome de Jesus. Isabelle vai nascer amanhã. Isabela vai nascer amanhã. Pai amado, nós queremos, tendo suas mãos para cá, nós queremos abençoar esse casal. Te agradecer, Deus, pelo dom da vida. E te agradecer, Senhor Deus, porque, Senhor, este casal está multiplicando. E amanhã, Deus, será um dia histórico, Senhor, na vida deles. Nós oramos para que tudo corra bem, que nós tenhamos boas novas ao longo do dia amanhã, e que a Isabela venha, Senhor Deus, com graça, com amor, Senhor Deus, e seja acolhida, Senhor Deus, da melhor forma possível por este casal. Prepara o coraçãozinho deste homem, Senhor Deus, desta mulher, Senhor Deus, desta família, Pai, para que tudo vá bem, Senhor, e o seu nome seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, meu irmãozão, vai ser uma bênção, viu? Esqueci que eu estou com o microfone colado em mim, né? Geralmente ninguém ouve o que a gente fala no ouvido um do outro aqui em cima. Romanos capítulo 15, versículo 7. Diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos mais uma vez. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento. Pedimos para que a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável a Ti, para que, Senhor, o desejo do Teu coração, Senhor, ao moldar o nosso coração, como o oleiro, Senhor Deus, que pega no barro e transforma aquela forma disforme em algo com propósito, em algo, Senhor Deus, com perfeição, em algo com arte envolvida, Senhor, com excelência envolvida. Que nessa noite, Senhor, não seja diferente, que o Senhor tome o nosso coração, tome o nosso entendimento, tome a nossa vida por completo, Senhor, e venha nos transformar, nos moldando cada vez mais aquilo que Tu tens no Teu coração. Para que quando o Senhor olhar para nós, Deus, o Senhor encontre algo bom,
Vê se há algo bom em nós, Senhor. E se não houver, muda, transforma. Faça com que seja, Senhor Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A série de mensagens são em 3 domingos. Domingo que vem, nós estaremos falando a respeito da primeira parte desse versículo, onde diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros. No outro domingo, no terceiro domingo, nós estaremos falando a respeito da parte onde diz: para a glória de Deus. Mas hoje, eu quero compartilhar com você a parte onde diz: como também Cristo nos acolheu. Como também Cristo nos acolheu. Amados, muitas das vezes nós vamos vivendo a nossa vida com pedaços de revelações, com pedaços de entendimento, com pedaços de compreensão a respeito da palavra de Deus. Quantas vezes eu já não me deparei com pessoas que leem a Bíblia, mas leem primeiro um livro, depois o outro e depois alternado, e muitas das vezes parece que faltam alguns pedaços. E a beleza da vida cristã é justamente essa, que todas as vezes em que nós nos deparamos com Deus, todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, todas as vezes que nós temos o privilégio de aprendermos mais e mais, parece que é um pedacinho do quebra-cabeça que vai se encaixando. E os anos vão passando, né? As décadas vão passando, Jesus está voltando, mas ainda não voltou. E nesse período onde nós vamos vivendo a nossa vida, estes anos dos quais nós vamos compreendendo na vida cristã, isso só vai trazendo para mim e para você a foto perfeita do plano de Deus, daquilo que Ele ansiou em fazer, daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele está por fazer nas nossas vidas e para as nossas vidas e por aqueles que estão ao nosso redor. Então, hoje eu quero que o Espírito Santo possa, então, em nome de Jesus, revelar a nós mais um pedaço desse quebra-cabeça. Paulo está escrevendo aos Romanos. Quando nós lemos esse texto, e nós lemos: acolhei-vos uns aos outros, nós poderíamos simplesmente, eu poderia vir aqui nessa noite e dizer a você, esta palavra, acolhei-vos, significa abrir a porta da sua casa, significa ocupar um espaço no seu coração, significa você se inclinar em favor de alguém. E tudo isso seria verdade. Mas há algo muito mais profundo por trás dessas meras palavras que nós lemos nas Escrituras. Paulo está escrevendo aos Romanos. Essa carta ela é escrita mais ou menos nos anos 50, entre 50 e 55 depois de Cristo. Por volta de 20 anos depois da morte do Salvador. Era uma igreja que crescia em Roma. Não é aqui ainda a igreja que foi instituída por uma manipulação política por Constantino em 312 depois de Cristo, que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui nós temos ainda a igreja primitiva. Nós temos os primeiros anos, as primeiras décadas da igreja. E nesse momento, então, onde Paulo olha para Roma, onde Paulo se encontra com uma igreja que está crescendo, ele precisa falar algumas coisas que estão fora de ordem. E justamente neste momento, onde Paulo olha para Roma, uma igreja que está crescendo, era uma igreja que crescia com um número grande de gentios. O que são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então toda vez que você encontrar na Bíblia a palavra gentil, lembre-se que é aquele que não é judeu. Era uma igreja que estava, diferentemente de outras igrejas em outros lugares, que cresciam de judeus que estavam reconhecendo Jesus como o Messias esperado. Era uma igreja que estava crescendo com um povo de uma outra cultura, com um povo que não vinha de usos e costumes dos hebreus, dos judeus, da lei mosaica. Eles não guardavam sábado, eles não separavam alimentos específicos, eles não se vestiam de jeito específico, eles estavam ali reconhecendo a Jesus somente a partir de Jesus. Só que nesse momento onde Paulo escreve, nessa segunda parte da carta aos Romanos, nós vemos que Paulo está então chamando a atenção desses gentios, porque eles estavam desrespeitando
os judeus cristãos. Eles estavam desconsiderando aqueles que ainda estavam buscando sair de uma tradição de Moisés. É importante eu falar essas coisas para vocês. Nós já estaremos caminhando para uma parte onde o Espírito Santo vai estar revelando coisas incríveis para o nosso coração. Mas é preciso que você entenda o pano de fundo aqui. E nós então olhamos para isso e agora buscamos entender como é este tipo de acolhimento que Paulo está falando a estes romanos gentios. E para que eu e você possamos entender a respeito desse acolhimento, nós precisamos entender qual é a história por trás, como é que Cristo foi se tornar o Salvador daqueles que não eram seus. Como assim, pastor? Deus não amou o mundo inteiro de tal maneira? Sim, Ele amou. Mas há uma história por trás dos batizadores, há uma história que quando nós vamos para o Antigo Testamento nós encontramos. Amados, Adão e Eva, se nós fizermos um cálculo de genealogia de trás para frente, nós vamos entender que Adão e Eva foram criados por volta de 5.000 antes de Cristo. De 5.000 antes de Cristo até 2.000 antes de Cristo, por 3.000 anos, Deus lidou com a humanidade. Deus lidou com o planeta inteiro. Deus, de todas as formas, para mostrar para nós hoje que só um Salvador, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, seria o único capaz de trazer para nós essa reconexão entre o homem e Deus. Por 3.000 anos ele faz de tudo. Ele coloca um homem, ele separa uma família de todo o resto da humanidade, ele faz uma série de coisas, mas somente em 2.000 antes de Cristo, o Senhor decide trabalhar com uma família. E nós conhecemos essa família como Abraão e Sara. Um casal que Deus chega para Abraão, então nem Abraão ainda, Abraão, ele se apresenta a ele de forma poderosa, de forma esplendorosa, e diz para ele o seguinte: olha, eu vou te tirar daí de Ur dos Caldeus, desse lugar onde você vive, eu vou te conduzir para uma jornada, eu vou te levar para um lugar, para uma terra que mana leite e mel, e a tua descendência será como as estrelas, tão numerosa como as estrelas do céu e as areias do mar. E eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. E então essa história, 2.000 anos antes de Cristo, começa. Não mais agora com o mundo inteiro, com uma humanidade por completo, mas Deus se torna propriedade de uma família. De uma família. De uma única família. E por meio dessa família ele então vai desenrolando uma história linda, que nós vamos encontrando na palavra de Deus no Antigo Testamento. E essa família vai crescendo, essa família vai se multiplicando. Nós sabemos Abraão, Isaac, Jacó. E aí depois de Jacó tem ali os 12 filhos e José. E aí José vai para o Egito, vendido pelos irmãos. E no Egito ele se torna ali um grande homem. Só que todos os seus irmãos vão para o Egito, eles saem da terra prometida, vão para aquele lugar. 400 anos se passam, aquele povo cresce ainda mais, se tornam escravos. E naquele momento, então, é necessário ser levantado um libertador, e este libertador chamado Moisés, então aparece, entra em cena, e Moisés tira aquele povo do Egito, leva por uma jornada de 40 anos no deserto, até chegar em Canaã. Quando chega em Canaã ali, nós sabemos que Moisés não pode entrar, mas Josué, o seu sucessor, entra junto com Caleb, daqueles 12 espias, os únicos 2 que voltaram com as boas novas. E aí nós vemos ali a história sendo construída, nós vemos juízes sendo levantados, nós vemos sacerdotes sendo levantados, depois entramos em uma época de reis, reis são levantados, eles governam, reis bons, reis maus, reis bons, reis maus, e uma jornada toda de 2000 anos acontece. Eles são levados em cativeiro, ficam por 70 anos na Babilônia, voltam, reconstroem tudo. E antes de Jesus nascer, antes de encontrarmos aquela página branca entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos ali 400 anos de silêncio. E nesses 400 anos de silêncio,
nós conhecemos um movimento que é conhecido como a diáspora, que é onde os judeus são mandados embora dali de Jerusalém, porque eles estavam em ataque. Aí escribas e fariseus são levantados como homens que preservam as leis, homens que tomam para si ali algo de muito valor daquilo, e eles perseveram na lei. Só que quando Jesus aparece e entra em cena para resgatar a humanidade de tudo aquilo, aqueles escribas e fariseus já haviam se tornado religiosos hipócritas. E Jesus então entra com tudo, com os dois pés no peito daqueles homens. E a história vai se desenrolando. E Jesus então, por 33 anos, habita no meio da humanidade. A Bíblia diz que ele vem para os seus, mas os seus o rejeitam. Quais são os seus? Aquela família que começou lá com Abraão, aquela família de 2000 anos antes, lá que saiu de Ur dos Caldeus, que passa por todo um percurso e vai para Canaã. Jesus, judeu, vem para os seus, mas os seus o desprezam. E Paulo, por meio da carta aos Romanos, ele vem falar a respeito da graça, porque a primeira parte da carta ele fala a respeito de um período onde ele vai dizendo: olha gente, não é mais agora pela lei, mas é por meio da graça, falando aos judeus convertidos. Mas na segunda parte, ele vai falar aos gentios, vai falar: gente, vocês chegaram aí, entraram nesse trem e querem sentar na janelinha. É dessa forma que ele chega para os gentios e ele se aproxima dizendo essas coisas. E ele diz: olha, agora eu preciso dizer algo a vocês, vocês precisam acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Eu quero voltar contigo alguns capítulos lá para o capítulo 11 de Romanos, versículo 17. Onde nós encontramos Paulo falando a estes gentios. Tem alguém aqui de descendência de sangue judaica? Levanta a mão, por gentileza. De quantas gerações para trás? Sabe, pastor? 1500? Tudo bem. Tem alguém mais recente aí? Não? Então, poderíamos nos considerar gentios por um instante? Amém, igreja? Poderíamos nos considerar como aqueles que não fazemos parte da linhagem do povo escolhido? Já chego lá, calma, não vou te deixar aí. Vamos caminhar para o lugar certo. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que antes de nós entrarmos nessa história, já rolou muita água antes. Antes de nós entrarmos nessa história, antes de nós entendermos o que Cristo fez por mim e por você, nós precisamos entender que havia um povo, havia uma família, havia uma linhagem, havia uma herança que não era nossa. Não era nossa, não era minha, não era tua. E Paulo então, aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 11, no versículo 17, ele diz assim, preste atenção. Vamos começar do 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, nós aqui. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Olha que coisa linda. Ele entendeu que ainda que judeu, ele deveria pregar para aqueles que não eram. Só aqui nós já podemos ver a graça do Senhor se manifestando. Só aqui nós já podemos ver o envolvimento e o interesse de Deus para nos alcançar. Apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Versículo 14. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação. Isso aqui significa gerar ciúmes, os do meu povo, e a salvar alguns deles. Como assim gerar ciúmes? Gerar ciúmes, porque se judeus estão vendo que outros de outros povos estão reconhecendo Jesus como o Messias, como aquele que haveria de vir, talvez nessa história, esses judeus olhariam e diriam, peraí, será que eu perdi alguma parte
dessa história? Será que eu perdi algum capítulo desse seriado? É o que Paulo está dizendo aqui. Talvez se eu pregar aos gentios, os meus irmãos judeus verão e sentirão ciúmes disso, e talvez questionarão e irão buscar mais informação a respeito disso. Versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, eles foram rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo. Quando que eles foram rejeitados? Eles foram rejeitados, igreja, quando eles disseram que Jesus não era o Cristo. Cristo significa ungido, significa Messias. Quando eles disseram que Jesus não era aquele que haveria de vir, quando eles disseram que Jesus não era o Filho de Deus, é por isso que nós, quando aceitamos a Jesus, confessamos que Ele é o Filho de Deus, porque é por meio dessa afirmação, no nosso coração, que nós recebemos o senhorio de Deus na nossa vida. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Ele na expectativa de que se os gentios começassem a reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, estes judeus se despertariam de um sono profundo e eles então voltariam e aceitariam Jesus como Senhor e Salvador. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E aqui ele começa a falar de um princípio de primícia. Nós falamos a respeito disso um tempinho atrás, falamos a respeito do recurso, mas esse princípio de primícia está por toda a palavra de Deus em vários assuntos. E aqui ele está falando desses judeus. Mas preste atenção, e aqui é onde eu quero falar contigo nessa noite. É aqui onde eu oro para que o Espírito Santo faça os teus pensamentos alargarem de uma forma abrangente a revelação do que Cristo fez por mim e por você, seja dada no meio de nós nessa noite, em nome de Jesus, de uma forma muito mais profunda. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, os judeus, ramos quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Preste atenção. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Como Cristo nos acolheu. Se porém alguns ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Sabe como eu e você fomos acolhidos? Havia uma história, havia uma família, havia uma raiz. Essa raiz se chama Abraão, Isaque e Jacó. E aqui agora, no capítulo 11, nós vemos Paulo usando a figura de uma oliveira. E nessa oliveira, ela está representando a família de Deus, os judeus. Essa oliveira está representando por meio da raiz Abraão, Isaque e Jacó e toda a sua descendência de judeus. Só que quando Cristo veio, eles o rejeitaram. Quando Cristo veio, pela incredulidade deles, eles foram cortados. Pela incredulidade deles, do povo de Deus, do povo judeu, eles foram cortados. A família de Deus rejeitou Jesus. Jesus foi rejeitado. Lá no versículo 20 do capítulo 11 de Romanos.
Vamos ler o 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Ei, eu e você não tínhamos nada a ver com essa história. Eu e você não tínhamos nada a ver com esta família. Sabe quem éramos nós? Ramos feitos para ser queimado. Ramos sem propósito nenhum. Oliveira brava. Oliveira que produz uma azeitona dura, que quase não tem óleo. Não produz nada. Praticamente uma peste. Eu e você estávamos aqui. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos carecem da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O meu destino, o teu destino, era irmos para a fogueira. O meu destino, o teu destino, era uma eternidade no lago de fogo e enxofre. O meu destino e o teu destino era algo que não tinha nada a ver com esta história. Mas a palavra nos traz entendimento de que pela incredulidade de alguns, abriu-se uma porta de enxerto, uma porta de oportunidade, uma porta onde toda a humanidade, os gentios, eu e você, poderíamos desfrutar dela. E aí, igreja amada, Deus, o agricultor da oliveira, ele vem trabalhar nessa oliveira. Ele vem trabalhar neste ramo quebrado, porque ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Parte da família se foi. Parte da família está incrédula, parte da família não o aceitou, parte da família não o recebeu. E aí ele abre uma brecha na história para mim e para você. Ele abre uma brecha na história para que eu e você, que tínhamos um destino somente, tivéssemos agora uma oportunidade de vida de eternidade. E no meio dessa história, igreja, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, eu e você, estávamos jogados, de certa forma, ainda assim, tivemos as nossas histórias, tivemos um crescimento que esse mundo oferece para mim e para você. E aí, quando nós nos deparamos com a história das histórias, a família das famílias, e encontramos um propósito e uma oportunidade, e o Senhor diz que Ele nos alcança, Ele vem, Ele nos tira de onde nós estávamos, e Ele começa a trabalhar em mim e em você. Ele começa esse processo. Ele olha para mim e para você e Ele diz, olha, você veio até aqui por conta própria, mas esses frutos, essas folhas, essa forma tua de viver, de pensar, esse teu jeito de adquirir prazeres, não combina com essa nova família que eu quero te pôr. Essa tua maneira de lidar com a tua casa, essa tua maneira de acreditar em um Deus, que todos são Deus, esse teu entendimento tão superficial a respeito de eternidade,
isso não combina para onde eu estou te levando, oliveira brava. Você vai ser inserido em algo muito mais nobre. Você vai ser inserido num lugar onde tudo vai ser diferente. E no momento onde parece que a gente está mais morrendo do que vivendo. No momento onde parece que não vai sobrar mais nada. Onde parecia que antes lá estava melhor. Antes lá eu pelo menos parecia com os outros. Agora eu estou num processo que parece que eu não pareço com nenhum dos dois. Porque não restou mais nada em mim. E aí Deus não se limita a isso. O nosso agricultor, ele vem, ele começa então a apagar o nosso passado, de onde nós viemos, a nossa origem. Ele começa a dizer, olha, essa não é mais a tua identidade, essa não é mais a tua forma de pensar e de viver a vida, porque isso aqui não combina com onde eu preciso te levar, e você vai ser enxertado em um lugar, oliveira brava. Você vai ser enxertado em um lugar onde você não faz ideia do que vai acontecer contigo. Então, oliveira brava, com todo carinho, deixa eu te podar um pouquinho mais. Deixa eu te preparar um pouquinho mais, oliveira brava, para que você seja enxertado no lugar certo, da forma certa. Eu tenho um plano para você, oliveira brava. Aliás, você nem vai se chamar mais oliveira brava, porque os teus frutos denunciarão a tua nova origem, oliveira brava. Deixa eu dizer algo a você. Você está sendo inserido em uma brecha na história. Você está sendo inserido em uma brecha na história. E agora você não é mais aquela que você era. E sabe, oliveira brava, eu preciso fazer isso direito, porque eu sou agricultor e eu cuido de você. Eu quero cuidar de você, oliveira brava, de um jeito que você nunca foi cuidado. Então eu vou fazer novas alianças na tua vida. Eu vou te cercar por todos os lados e eu vou fazer questão de que tudo aquilo que você está prestes a viver será a melhor experiência da tua vida. Você será protegido, você será guardado, você será preservado. A tua seiva não vai ser mais a mesma da qual você estava acostumado, porque todas as coisas se fizeram novas, todas as coisas se fizeram novas. E é dessa forma que eu te acolho, oliveira brava. É dessa forma que eu te acolho, porque eu enviei o meu filho, que é o chefe dessa família. Eu enviei o meu filho para morrer por você, oliveira brava, para morrer por eles, mas eles me rejeitaram, sabe? Mas tudo bem, eu tenho uma história com eles, eles são o meu povo preferido. Um dia eles serão enxertados também, oliveira brava, mas deixa eu te dizer, já que você está no ano aceitável do Senhor, aproveita essa oportunidade, oliveira brava. Aproveita essa oportunidade de você se amarrar e estar protegido num lugar onde você nunca imaginou que estaria antes. Num lugar onde você nunca pensou ou sonhou que estivesse. Você está num lugar novo, você está numa situação nova agora. E deixa eu te dizer, sabe por que a tua identidade mudou, oliveira brava? Ela mudou porque a partir de agora, tudo que está dentro de você vem do Filho. Tudo que está dentro de você é obra minha. Toda essa seiva que vai fazer com que você cresça, com que você floresça, com que você frutifique agora, não tem mais a ver com você. Porque você morreu para você, oliveira brava. E eu estou te acolhendo para dentro desta família que não tinha nada a ver com você. Glória a Deus! Essa história nunca foi para nós. Eu e você não fazíamos parte dessa família. Eu não sei se tem algum órfão aqui no meio de nós, de carne, sangue, de pais, mas espiritualmente todos nós éramos.
Todos nós éramos órfãos de um Deus. Todos nós éramos órfãos de uma família espiritual. Todos nós estávamos jogados às margens das ruas espirituais. Todos nós estávamos jogados sem cuidado, sem proteção, sem acolhimento, sem carinho algum, sem atenção sequer. Todos nós estávamos destinados para uma vida de morte. Mas houve uma brecha. Houve uma brecha na história. Houve alguém que pagou um altíssimo preço por mim e por você. Houve alguém que morreu, entregou a sua vida, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai e nos acolheu para dentro da sua história. Sabe, amados, é esse o acolhimento que Jesus usou para mim e para você. Eu e você desfrutamos hoje de algo que nós nunca poderíamos desfrutar se fosse por nós mesmos. Eu não sei o que você pensou até aqui a respeito do teu cristianismo, mas deixa eu te dizer algo. De todos os privilégios que você teve na tua vida, tornar-se cristão é longe o maior de todos eles. É longe o maior de todos eles. Porque Ele fez a milha extra por mim e por você. Ele poderia ter ficado só com a família dele. Ele poderia ter ficado só no Oriente Médio com aqueles irmãos judeus. Ele poderia ter regenerado aquela nova lei, transformado em graça só para aqueles que eram seus, que teriam o reconhecido. Mas houve uma história muito mais profunda, houve uma história muito mais abrangente, houve uma brecha, uma abertura, da qual eu e você nos tornamos participantes dessa família. E esse é o tipo de acolhimento, amados. Eu e você poderíamos produzir inúmeras coisas diferentes das quais agora nós podemos produzir. Os nossos caminhos eram caminhos de morte, os nossos caminhos eram caminhos de desgraça, os nossos caminhos eram caminhos de solidão. Mas Ele nos escolheu, Ele nos tirou das trevas e nos carregou para a maravilhosa luz. Ele nos tirou de um lugar de miséria e nos trouxe para um lugar de nobreza. Ele nos tirou de um lugar onde nós éramos uma erva daninha e nos colocou em uma oliveira. Amados, uma oliveira é capaz de viver 2.500 anos. Tem uma oliveira em Portugal que foi reconhecida a oliveira mais velha do mundo, de 2.850 anos. Que coisa linda! O Senhor continua a escrever a história, o Senhor continua acrescentando ramos, o Senhor continua fazendo grandes coisas, o Senhor continua enxertando, e eu e você fazemos parte disso. Amados, quando nós entendemos isso, deve explodir a nossa mente de alegria, o nosso coração. Onde eu estaria se não fosse aqui? Se não fosse o Senhor? Onde eu estaria se Ele não tivesse me resgatado? Onde eu estaria no meio dessa podridão e desse lixo? Mas Ele pega as coisas de menor valor e Ele enxerta na sua história. Éramos nós estes. Éramos nós estes. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. É a raiz que te sustenta, é a raiz que nos sustenta, é a raiz que continua nos acolhendo o tempo todo. Não é uma porta de entrada, mas é uma vida de eternidade. É um processo que teve começo, mas não tem mais fim. Tem alguém aqui? É um processo, amados, que só gerará crescimento em nós, que só gerará alegria e intimidade com o nosso Deus.
Nós temos 2 aniversariantes aqui. Aqui não, a Anne está viajando, mas a Diana também está aqui. A Diana está aqui. E quando nós celebramos o nosso aniversário, pelo menos eu fico pensando assim, é uma alegria, porque cada ano que passa, amados, esse ramo está mais firmado. Quando um enxerto acontece, há um período de 3 meses, onde parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Inclusive uma oliveira, para começar a produzir azeitona, ela leva 4 anos. Muitas das vezes parece que a gente está vindo na igreja, a gente está lendo a palavra de Deus, parece que não tem nada acontecendo, não é verdade? Você fica olhando para esse ramo enxertado, dia após dia, parece que não tem nada acontecendo, mas daqui a pouco brota uma folhinha. Daqui a pouco essa folhinha começa a se multiplicar. E daqui a pouco essas folhas começam a pesar esse ramo, esse galho começa a se inclinar, e daqui a pouco vem os frutos. E nós celebramos ano após ano essa caminhada com Cristo Jesus, porque Ele nos acolheu. Ele nos acolheu. O teu passado passou, esquecendo-me que das coisas para trás ficam, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu e você avançamos todos os dias. Eu e você deixamos o que fica para trás e corremos para este alvo. E vemos essas folhas, esses frutos nascendo por meio de nós. E quando nós achamos que tem a ver conosco, quando nós achamos que é por mérito próprio, Ele vem e lembra, ei, isso aqui quem fez foi a raiz. Isso aqui quem fez foi quem trouxe essa seiva bruta e transformou em seiva elaborada. Isso aqui é obra de Deus na tua vida. E nós continuamos sendo acolhidos. Nós continuamos sendo acolhidos. Nós continuamos sendo acolhidos todos os dias. Todos os dias. Ele nos sustenta. Ele nos guarda. Ele nos dá o ânimo espiritual, Ele nos dá a vitalidade da palavra de Deus, Ele nos dá a revelação da sua obra, Ele vem com forma cuidadosa e carinhosa nos lembrando que estamos enxertados no melhor dos melhores de todas as famílias. E Ele diz, olha, agora que vocês já estão entendendo e que vocês estão se colocando como servos, deixa eu dizer, vocês são filhinhos, vocês são filhinhos. Vocês são amados, vocês são acolhidos, vocês são protegidos. Não tem como nós não entendermos essa revelação e termos essa gratidão no nosso coração. Ele cuida de mim e de você todos os dias. Seja qual for a circunstância que você está, meu irmão e minha irmã. Seja qual for o momento de vida em que você está inserido. Seja qual for a tribulação, seja qual for o problema, seja qual for o perrengue, eu quero te lembrar, você é um ramo enxertado na videira das videiras. E agora aqui eu mudei de oliveira para videira, porque Jesus é a videira. Jesus é a videira. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Quero convidar você a fechar os teus olhos, aí onde você está. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio. Obrigado, Senhor, pelo acolhimento. Nós éramos pobres, órfãos, nus. E o Senhor nos recebeu. O Senhor nos tirou da escuridão. O Senhor nos tirou do desamparo. O Senhor nos tirou da miséria. Nos trouxe para a bonança. Nos conduziu à realeza. Nos conduziu a lugares inimagináveis, Deus. Somos enxertados
E ainda que ramos de oliveira brava, não produzimos mais azeitonas duras, mas produzimos frutos que vêm da tua seiva, Senhor. O Senhor, como agricultor, veio, tomou conta de nós, nos acolheu, nos recebeu. E tememos a Ti e agradecemos a Ti, Senhor, nesta noite. Agradecemos a Ti como igreja, Senhor. Agradecemos a Ti como indivíduos, Senhor. Agradecemos a Ti como parte de uma família da qual não éramos dignos, Senhor, de termos o sobrenome. E hoje somos cristãos, Deus. Podemos, Senhor, nos intitular de cristãos, Pai, por meio de Cristo. Não poderíamos fazer isso antes, Deus, mas hoje podemos, Senhor. E por meio da fé, Senhor, alcançamos a graça, Deus, uma graça que o Senhor primeiro nos deu, primeiro se apresentou a nós, Senhor, e nós a recebemos, Senhor, de todo o coração, de todo o entendimento, Senhor Deus, porque sabíamos, Deus, que algo havia de errado, Deus. Algo havia de errado nas nossas vidas, Pai, porque ela não tinha propósito. Algo havia de errado, Senhor Deus, quando íamos para o travesseiro, Senhor Deus. Quando acordávamos de manhã, algo estava errado, Pai. Mas quando o Senhor apareceu nas nossas vidas, Deus. Quando o Senhor nos tirou do lamaçal, quando o Senhor nos tirou da miséria, quando o Senhor nos tirou da escuridão e nos trouxe, Deus, para este lugar de vida abundante, de plenitude, Deus. Hoje podemos olhar, Senhor, e sermos gratos a Ti. Tu és o nosso agricultor, Senhor Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por esta brecha, Senhor Deus. Obrigado por este enxerto, Pai. Obrigado, Senhor, por esta obra maravilhosa nas nossas vidas, Deus. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo zelo. Obrigado, Senhor Deus, pela expectativa da chuva, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pelas folhas que estão nascendo no meio de nós, Senhor Deus. Obrigado pelos frutos, Deus, que agora vêm de Ti, Pai, que estão no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus. Somos gratos a Ti, Senhor Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, porque podemos, Deus, ter como fonte um amor inesgotável, Senhor. E, Senhor, antes mesmo de pensarmos, Deus, numa cidade, no alvo do amor, Senhor, nós podemos olhar para trás e vermos, Deus, que o amor nos alcançou primeiro, que o amor nos acolheu primeiro, Senhor Deus. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela vida abundante que o Senhor deposita em nós. Obrigado, Senhor, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Nome sobre todo nome, digno de honra, de louvor, de adoração, majestoso, Senhor, Tu és. Obrigado, Deus. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, pelo século dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.